meu bate-papo de hoje é com Luiz Antônio Simas. Estamos de volta, Luiz. Nesse nosso bate-papo online de hoje, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre a oralidade das histórias, né? No Rio de Janeiro, a gente teve muita história que foi perdida com as obras que foram sendo feitas e foram se cobrindo monumentos que contavam a história do Rio de Janeiro antigo, né? A gente vê que com as obras no Cais do Porto, quando as escavações descobriram pedaços ali do Cais do Valongo, né, coisas importantes para a história do Rio de Janeiro foram resgatadas. O Rio de Janeiro é uma história, é uma cidade com uma história africana? A nossa base histórica é africana? Eu acho que o Rio de Janeiro é muito luso-africano, né? Por quê? O que acontece? Eu acho que toda cidade é um território disputado, né? Um grande escritor carioca, o Marques Rebelo, cronista excepcional do Rio de Janeiro, ele tem uma frase que eu acho ótima. Ele fala o seguinte: uma cidade é feita de várias cidades. Então, essas várias cidades, em geral, elas disputam, né, a narrativa sobre a cidade, esse processo todo. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem um detalhe que é muito curioso. Ela é oficialmente fundada com o objetivo de expulsar franceses, né? Então, se você vai estudar a historiografia oficial da cidade, o que se conta é que os franceses invadiram a Guanabara, tentaram criar aqui a colônia da França Antártica, e nesse processo todo tem a guerra contra os portugueses, e aí que envolve os índios, os tupinambás de um lado, os temiminós do outro, aquela história toda. Mas o curioso, eu costumo dizer, é que o Rio de Janeiro foi uma cidade fundada oficialmente para expulsar franceses, que num certo momento resolveu que tinha que ser francesa para negar que é profundamente africana, né? Naquele início da República, por exemplo, quando você tem uma série de reformas urbanas que tentam dar ao Rio de Janeiro um perfil muito similar ao perfil que tinha Paris, ao perfil que tinha Buenos Aires, né? Com a reforma do Pereira Passos, por exemplo, 1903, 1904, a abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, com prédios no estilo Art Nouveau, o Teatro Municipal sendo uma cópia do Opéra de Paris, aquele negócio todo. Então, o que eu acho? Eu tenho a impressão de que os elementos fundamentais da construção da cidade do Rio de Janeiro e de uma certa cultura urbana do Rio de Janeiro, eles são profundamente africanos. Aliás, mais precisamente, eles são bantos, vêm muito daqueles povos africanos do Congo, de Angola, de uma parte do Gabão. A gente chama isso são as populações bacongos, né? Que vêm do norte de Angola e do Congo, sobretudo. E o Rio é muito isso, e ao mesmo tempo é muito impactado pela presença portuguesa, pela presença dos portugueses pobres. Então, o botequim, por exemplo, é uma herança portuguesa do Rio de Janeiro. A nossa culinária é uma culinária luso-africana, né? O Rio tem essa característica. Então, eu acho que a nossa cidade ela é profundamente marcada pela experiência do horror da escravidão, mas que, ao mesmo tempo, se transforma numa experiência civilizatória em virtude da cultura muito potente, né, que os bacongos trazem para cá durante os séculos em que entraram aqui, e essa inflexão portuguesa, sem dúvida nenhuma. Posteriormente, o Rio de Janeiro, como capital republicana, ele recebe gente de tudo quanto é lugar. Então, eu, por exemplo, sou um carioca da diáspora nordestina. A gente estava falando isso no início do nosso papo. Eu provavelmente moro num prédio, é possível que você more num prédio, enfim, que você esteja num prédio que foi construído por mão de obra nordestina, por trabalhadores nordestinos da construção civil, né? O Rio de Janeiro foi uma cidade muito marcada pela presença dos ciganos, por exemplo. A presença cigana no Rio era muito forte. A Praça Tiradentes era o campo dos ciganos. A gente tem bairros do Rio de Janeiro como Catumbi e como Ramos, em que a referência da comunidade cigana era muito forte. Então, o Rio é isso. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher um certo perfil, ela é uma cidade afro-lusitana. Ela é bacongo e ela é muito portuguesa. E aí, em algum momento da sua vida, você resolve colocar essas suas paixões, né? Samba, religiões afro, futebol, tudo isso no papel, né? Qual o primeiro livro que você escreveu e qual foi a inspiração para escrever esse livro? O primeiro livro que eu escrevi foi o Convite. Na verdade, eu não esperava. Um grande caricaturista chamado Cássio Loredano, o gênio da caricatura, ele estava fazendo uma pesquisa profunda sobre as caricaturas do J. Carlos,
que é o maior caricaturista, talvez, da história do Brasil, um grande caricaturista do Rio de Janeiro, e, sobretudo, a produção do J. Carlos na década de 1920. O J. Carlos trabalhava numa revista chamada O Malho, e as caricaturas dele retratavam a cidade, retratavam o mundo, os costumes, o carnaval, o futebol, de uma forma muito interessante. Conhecendo a minha paixão por esses assuntos da rua, o Cássio Loredano me convidou para escrever esse livro sobre J. Carlos. Então, é um livro chamado O Vidente Míope, foi o meu primeiro livro, foi editado pela Folha Seca. Os textos do livro são meus e a organização das imagens do J. Carlos são do Cássio Loredano. Então, meu primeiro livro já é um livro sobre o Rio de Janeiro e sobre esse caricaturista genial. É um livro que eu gosto bastante e acho que agrada também a uma turma que pensa a história não apenas através do documento oficial, do texto escrito, mas que encara a caricatura, que encara o desenho, que encara a charge, também como testemunho de seu tempo. Então, meu primeiro livro foi sobre J. Carlos e a caricatura no Rio de Janeiro na década de 20. E você escreveu bastante também sobre samba, né? Inclusive tem um prêmio Isso. Jabuti junto com o querido Ney Lopes, né? Ney, Como é que isso. surge a parceria com o Ney? Eu conheci Ney porque eu era aluno, eu fui um discípulo, posso usar essa palavra, de um grande professor chamado Joel Rufino dos Santos, falecido professor Joel, e o Joel é muito amigo do Ney. Então, o Joel, eu era um garoto, o Joel me convidou para fazer parte de um grupo que viajou para Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, para dar um curso sobre samba, futebol e educação, porque o Joel sabia do meu interesse por esses temas e tal. E Ney estava inserido nessa. Ali eu conheci Ney Lopes, né? Eu tinha uma admiração imensa pelo compositor Ney Lopes, enfim, parceiro do Wilson Moreira. Era um sonho absoluto para mim o Ney. O Ney era uma referência incrível, enfim. E nós tivemos um convívio cordial, bacana. E quando o Ney escreveu um livro chamado Sambeabá, o samba que não se aprende na escola, para minha absoluta surpresa, ele me convidou para escrever A Orelha. E era uma surpresa pelo seguinte, porque eu não tinha escrito nada, não tinha lançado meu primeiro livro ainda, coisa nenhuma, e recebi um convite para fazer A Orelha. Tanto que quando eu escrevi A Orelha saiu, eu achei que a minha vida literária ela já estava suficiente. Falei, pô, escrevi Uma Orelha para o livro do Ney Lopes, já estou feliz para cacete. Tá ótimo isso, estou feliz para Dedéu, é o Ney, é uma referência. Agora, o que acontece? A gente firmou ali uma amizade, de um mais novo para um mais velho, que é um mestre para mim como Ney, e num certo momento o Ney me convidou, perguntando se eu não queria escrever com ele um dicionário da história social do samba. Eu fiquei impactado pelo convite, claro que queria, qualquer coisa que o Ney me convidasse, eu ia aceitar ali. Então, nós trabalhamos alguns anos juntos nesse processo do dicionário. Para nossa surpresa, ele foi premiado com o prêmio mais importante do livro do Brasil, ganhou o Jabuti de livro do ano, né, de não ficção em 2016. E eu e Ney temos outras coisas. A gente tem um livro inédito, por exemplo, que a gente pensa em lançar, sobre uma introdução a algumas filosofias africanas, enfim. O Ney é um mestre, e mais do que um mestre, o Ney virou um amigo para mim. O Ney é uma referência absoluta. Seu Ney, que está lá em Seropédica, eu mando um abraço sempre para ele, porque é uma figura extraordinária, eu acho que é de uma importância absoluta. Além do samba, também você escreve sobre futebol, né? Uma paixão que você tem. Um livro que você ia lançar agora sobre o Maracanã, acabou que a pandemia atrapalhou um pouco esse lançamento, né? Vai ficar para após a pandemia. O que a gente encontra de novidade nesse livro? Foram 4 anos de pesquisas, de novidades em relação à história ali daquele entorno. Olha, eu tenho interesse grande sobre futebol, porque eu tenho interesse sobre qualquer coisa que construa sociabilidade de rua, né? Se você pergunta assim, você tem livro sobre carnaval, tem livro sobre samba, tem livro sobre macumbas, tem livro sobre futebol, sobre festa, porque tudo isso está ligado à rua como espaço de construção de sociabilidade. Então, o futebol ocupa esse espaço. O caso do livro que eu fiz sobre o Maracanã, ele não é um livro que pensa o futebol, ele, na verdade, pensa o Brasil e a cidade a partir do futebol. Então, eu uso o futebol para pensar uma série de questões ligadas ao Brasil. Eu conto uma história do Maracanã desde a chegada dos jesuítas, né,
ali no século XVIII, por exemplo, quando aquela área toda do Maracanã pertencia à Companhia de Jesus, as mudanças que a área sofre com a chegada da corte de Dom João, porque é relativamente perto de São Cristóvão, né, da Quinta da Boa Vista, onde a corte foi viver. Falo do período em que foi o derby, né, para a corrida de cavalos, no final do século XIX, em que as duas paixões do Rio de Janeiro nos esportes eram o remo e o turf, né? As pessoas eram apaixonadas por remo e corrida de cavalo, até chegar à história da construção do estádio do Maracanã. O que me parece que talvez seja interessante nesse livro é que quando o livro entra na parte também sobre o Maracanã propriamente dito, depois de fazer todo esse apanhado, né, da história do terreno, de tudo isso, eu resolvi privilegiar esse livro o torcedor. Então, é um livro sobre o Maracanã que desloca o olhar de dentro do campo para geral, para as arquibancadas. Me interessa mais pensar quem está vendo o jogo, a maneira como a cidade vivenciou o estádio, do que propriamente o que estava acontecendo em campo. Agora, falo de muita coisa. Eu falo dos maiores públicos da história do Maracanã, a chegada do Papai Noel, por exemplo. Não tem nenhum jogo de futebol que tenha superado até hoje a chegada do Papai Noel em 1978, quando havia uma grande festa na cidade, o Papai Noel descia de helicóptero no Maracanã e era o dia inteiro show, né? Eu falo de espetáculos musicais, o Frank Sinatra no Maracanã, o show do Kiss, né, que teve 2 portões arrombados. Então, para muita gente, pode ter sido o maior público da história do estádio, mas não está registrado, né? Eu falo da construção do Maracanã. No imaginário da cidade, por exemplo, eu descobri uma entrevista de um operário que dizia que os operários tinham muito medo porque apareciam fantasmas durante as obras, e eram fantasmas de padres jesuítas que ficavam dançando em roda em torno das pilastras que estavam sendo construídas, enfim. Então, esse Maracanã mais cotidiano, esse Maracanã pertencimento da cidade, é o que me interessou mais. Então, eu tento contar uma história do estádio a partir da maneira como a cidade praticou esse estádio. No fim das contas, um livro sobre o Rio de Janeiro, um livro sobre o Brasil. Você falou desse pertencimento do Maracanã. A população sente que o Maracanã faz parte da vida delas, né? Isso. Com a mudança, com essas obras no estádio, a Geral foi destruída, né? As pessoas iam para a Geral, às vezes nem conseguiam assistir o jogo direito, né? Via só um pedacinho, o jogador passando, mas a emoção de estar ali, né, de sentir o jogo, era diferente, né? Sim, porque a Geral criava uma performance maravilhosa. Tem uma coisa que eu gosto de falar sobre o Maracanã, que é a seguinte: o Maracanã, ele não era um estádio igualitário, mas ele era um estádio inclusivo. Então, uma coisa é você pensar o estádio como um estádio inclusivo, a outra é de ser igualitário. Então, ele incluía a cidade toda, ele foi pensado para que toda a cidade pudesse estar ali dentro, agora, cada um no seu espaço. Então, a Geral era um espaço mais precário, era um espaço mais complicado, mais barato, mas assistir ao jogo da Geral era de uma precariedade absoluta. Eu fui a Maracanã algumas vezes de Geral e você efetivamente não enxergava o que estava acontecendo do outro lado do jogo. Então, o Geraldino criou uma relação com o jogo e com o estar na Geral que não passava prioritariamente pelo que estava acontecendo dentro do campo. Você tinha ali a tentativa de você estar envolvido naquele espetáculo e você não era público. Eu costumo dizer que o Geraldino não era público, ele era ator do jogo. Tá? Porque eu tinha Geraldino que ia fantasiado, tinha Geraldino que acompanhava o ataque do time, tem um Geraldino muito famoso que eu cito no livro, por exemplo, o Gerdau, que era um rubro-negro, que ficou famoso porque ele assistia aos jogos na altura do córner, por exemplo, do lado que o Flamengo atacava, e ele passava o jogo inteiro dando ordens para o time. Né? O Adílio faz isso dessa maneira, o Zico faz isso da outra. E quando saía gol do Flamengo, o Gerdau achava que tinha sido por conta de alguma dica dele. Né? Então, a Geral trazia esse componente. O processo de elitização do estádio, eu costumo dizer isso, eu afirmo isso nesse trabalho sobre Maracanã, mais do que acabar com a Geral, ele acabou com a figura do Geraldino. Então, era esse torcedor mais popular que frequentava a Geral e que tinha uma performance muito particular, muito específica, era esse torcedor que estava sendo afastado dos estádios, e é uma pena, porque esse processo de elitização do estádio, de arenização do Maracanã,
né? Ele acaba tendo como um triste contraponto o afastamento de uma parte da cidade que tinha no jogo, no semanal, na presença no estádio, uma relação bonita de pertencimento que foi se perdendo. Bom, Simas, eu vou te pedir mais um minuto e a gente volta já conversando. O perfil volta rapidinho, fique com a gente.